Fala, hacker do meu coração, professor Hélio Hacker na área com mais uma aula de Hackmática para você, os hackers da matemática. E você é um hacker da matemática? Vem comigo que aqui a gente vai hackear a matemática, detonar as questões do Enem e entrar na faculdade. É simples assim, vem comigo. Comigo aqui, me acompanhando aqui, eu tenho certeza que a prova de matemática vai ser a sua maior nota no Enem, vai ser na prova de matemática. Me acompanha aqui no canal, que aqui a gente vai dizer o que cai no Enem. O que cai e como cai. Fazendo questões que já caíram no Enem. Eu vou te mostrar o que cai, como cai e vamos fazer a teoria dentro da questão. Essa é a melhor forma de estudar matemática para o Enem. Vem comigo, professor Hélio Hacker. Eu acredito em você, confie em mim. Você é meu fechamento, você é meu hacker da matemática. Lembrando que as 45 questões de matemática do Enem estão divididas em 7 competências. Vou te falar as 7 agora. Competência 1, aritmética. Competência 2, geometria plana e espacial. Competência 3, escalas e medidas. Competência 4, proporcionalidade. Competência 5, funções e gráficos. Competência 6, gráficos e tabelas. E competência 7, estatística e probabilidade. Pegou a visão? Na competência 1, na aritmética, você vai ter as 4 operações. Frações, decimais, números grandes, números pequenos, positivos, negativos, tem que dominar. Principalmente a divisão. O Enem vai cobrar isso de você. Competência 2, geometria plana e espacial. Você tem 2 conceitos importantes aí, áreas e volumes. E também o teorema de Pitágoras, não pode esquecer, talvez a ferramenta da geometria mais importante, que mais aparece, teorema de Pitágoras. Mas você tem que dominar também áreas e volumes. Na competência 3, escalas e medidas, tem que dominar aquela escala lá da geografia que faz os mapas 1 para 1 milhão. Tem que dominar. E na parte de medidas, tem que dominar a transformação de unidade de medida, principalmente em 3 escalas: metro, grama e litro. E eu tenho um método bacana para te ajudar, que é o método da vírgula. Moleza. Aqui você vai ficar por dentro, vai saber de tudo. Na parte de medidas, então, transformação de unidade de medidas, não pode esquecer, além do metro, do grama e do litro, as unidades de tempo, hora, minuto, segundo, você tem que dominar isso aí também. Na competência 4, proporcionalidade. O que vai cair no Enem na proporcionalidade? 5 conceitos importantes: razão, proporção, regra de 3, porcentagem e juros. Sendo que a regra de 3, junto com a porcentagem, vai aparecer em todas as competências. Competência mais importante das 7 é a 4, proporcionalidade. E os conceitos mais importantes aí, regra de 3 e porcentagem, tem que dominar. Na competência 5, funções e gráficos, aí vai toda a parte de álgebra, aí que é o X da questão, aí que entra o X. Na competência 5, funções e gráficos, principalmente função do primeiro e do segundo grau. Gráfico da função do primeiro grau, uma reta; gráfico da função do segundo grau, uma parábola. Tem que dominar. Na competência 6, talvez a competência mais fácil de todas, é a competência gráficos e tabelas. O Enem vai te dar um gráfico ou uma tabela, pedir para você concluir alguma coisa a partir disso aí. E a competência 7, estatística e probabilidade. Na estatística, conceitos importantes, os conceitos que mais aparecem no Enem: média, moda e mediana. Você tem que dominar média, moda e mediana. Média simples, média ponderada. Pegou a visão? E na probabilidade, saber calcular probabilidades simples e probabilidades sucessivas. Me acompanha aqui que você vai ficar por dentro disso tudo aí, vai ver que é tudo moleza, porque aqui a gente faz o hack na matemática, faz o corte. Corta caminho, pega um atalho, torna a matemática mais fácil para você. Vem comigo aqui, a gente vai hackear a matemática o tempo todo para você, e eu tenho certeza que a prova de matemática vai ser sua maior nota no Enem. Só me acompanhar aqui e vem comigo. Vamos começar nossa aula 28 de hoje, fazendo a competência, uma questão da competência 4, já na proporcionalidade, a competência mais importante das 7 aí. Essa questão caiu no passado, aí, caiu em 2019. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade, poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Continuando a leitura da questão aí, a pessoa sabe que o custo com transporte será de 1/5 do valor atual do objeto. E como ela tem muito interesse em reavê-lo,
pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a, resposta certa, letra E, 80%. Você vai ver que é uma questão grande, com um texto grande, uma questão bem tranquila. Acontece muito isso no Enem. Você tem uma questão grande, com um texto bem grande, mas a solução é moleza. Olha aí, o transporte. Você vai gastar com transporte 1/5 do valor do objeto. Qual é o valor do objeto? Não falou. Bota 100%. 100% dividido por 5, você vai gastar 20% com o transporte. Qual é a máxima recompensa que você pode dar para a pessoa que achar o seu objeto, de forma que não ultrapasse os 100% do valor do objeto? 100% menos 20, 100 menos 20, 80%. Essa é a recompensa máxima que você pode dar para a pessoa. Questão muito simples, muito fácil. Lembrando que no Enem você tem 11 questões fáceis, 23 médias e 11 difíceis. Essa questão com certeza está no grupo das 11 fáceis. Uma questão muito tranquila na competência 4, proporcionalidade. Tamo junto? Esse é meu fechamento. Vamos para a próxima. Continuando nossa aula 28, a gente vai agora na competência 5, funções e gráficos. Vamos ver a questão aí. Essa questão caiu no Enem 2016. Um terreno retangular de lados, cujas medidas em metro são x e y, será cercado para a construção de um parque de diversões. Olha que bacana. Um dos lados do terreno encontra-se às margens de um rio. Observe a figura. Para cercar todo o terreno, o proprietário vai gastar R$ 7.500. Material da cerca custa R$ 4,00 por metro para os lados do terreno paralelos ao rio e R$ 2,00 por metro para os demais lados. Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total do material podem ser relacionados pela equação. Vamos nessa. Daí, R$ 4,00 vezes x mais x. Por que x mais x? São os dois lados paralelos ao rio. Um que está colado no rio e o outro lá da frente, o oposto, né? Então, R$ 4,00 vezes x mais x. Mais R$ 2,00 vezes y mais y. Por que y mais y? São os dois lados do terreno que não são paralelos ao rio. E aí o metro da tela, da cerca, é menor, mais barato, R$ 2,00. Pronto, tá aí. Vai ser x mais x, 2x, 4 vezes 2x, mais 2 vezes 2y. Isso igual a R$ 7.500. Observa que essa questão vai trazer um conceito importante chamado colocar em evidência. E aí, o que nós vamos colocar em evidência? Pelas alternativas, a gente vê que a gente pode colocar o 4 em evidência ou o 2 em evidência. E aí, nesse caso, a gente vai colocar o 4 em evidência e a resposta certa vai ser a letra A, colocando o 4 em evidência. Tirando o 4 dos dois termos e colocando para fora do parênteses. Vai sobrar o 2x mais y. Então, 4 vezes 2x mais y igual a 7.500. Resposta certa dessa questão. Uma questão também tranquila, né? Bastante fácil, só colocar em evidência um conceito lá do ensino fundamental, né? Um conceito do ensino fundamental colocar em evidência. Lembrando que muitas pesquisas têm mostrado que 75% das questões de matemática do Enem são conceitos do ensino fundamental. Pegou a visão, meu hack? Pegou a visão? Tranquilo, né? Só 25% aí questões de fato do ensino médio. Até porque muitos conceitos do ensino médio são ensinados primeiro no fundamental, depois são retomados no ensino médio. Então, uma questão também fácil, na competência 5, funções e gráficos. Continuando o meu hacker, aula 28, vamos fazer uma questão agora na competência 6, gráficos e tabelas. Essa questão aí vai exigir de você uma atenção um pouco maior, hein? Me dá toda a atenção, toda a audiência que eu mereço aí nessa questão. As questões dessa competência 6, gráficos e tabelas, geralmente são questões mais fáceis. Essa questão vai exigir de nós uma atenção bastante especial. A questão está aparecendo aí na sua tela. Vamos ler. Essa questão caiu no Enem 2016. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. A variação do nível de chuvas, a pluviosidade nesses meses,
não for superior a 50 milímetros. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus. E ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Vamos lá. Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio foi, olha aí as informações, né? A pluviosidade está ali do lado, né? A temperatura do lado direito, pluviosidade do lado esquerdo, e aí vão ter os gráficos aí, tá certo? Vamos ver o que acontece com essa questão aí. Do mês do plantio para o mês subsequente, a variação do nível de chuvas da pluviosidade nesses meses não for superior a 50 milímetros. E aí, se você olhar no gráfico, eu fiz uma barrinha douradinha aí, uma barrinha douradinha para você ver lá a pluviosidade, né? Lá no eixo, do lado esquerdo aí, no eixo, a barrinha douradinha mostra que, de fato, nos meses de janeiro e fevereiro, a variação de chuvas não foi superior a 50. Aquela barrinha ali mostra que não foi superior a 50. A temperatura mínima nesses meses foi superior a 15 graus. Então, olha, janeiro e fevereiro, a barrinha azul mostra que a temperatura foi superior a 15 graus. E na barrinha vermelha, ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. A barrinha vermelha está mostrando que os meses de janeiro e fevereiro houve um aumento, sim, não superior a 5 graus. Então, a gente vai ver que a resposta certa, né? Testando os critérios para cada alternativa, você vai ver que a letra A já cumpre todos os requisitos. O mês escolhido para o plantio foi janeiro, né? Do mês para o mês subsequente. Então, o mês de janeiro aí, testando os critérios para cada um desses meses aí. Se você testar para os outros meses, você vai ver que algum critério vai furar. Pegou a visão, meu hacker? Algum critério vai furar. É o mês de janeiro que corresponde a todos os critérios. Pegou a visão? Tamo junto? Professor Hélio Hacker, até a próxima questão. Vem comigo. Continuando nossa aula 28, meu hacker, nós vamos aqui na competência 7 de matemática, estatística e probabilidade. Lembrando para você que nessa competência 7, na parte de estatística, o que cai? Aqui no hacker da matemática, eu falo para você o que cai. O que cai? Média, moda e mediana. Média simples e média ponderada. E ultimamente o Enem está adorando colocar questões de média ponderada. O que é uma média ponderada? É a média que leva em consideração os pesos. E aí você divide pela soma dos pesos. A média simples também é uma média ponderada. E eu explico tudo isso aqui nas nossas aulas. É só você vir comigo, nós vamos fazer muitas questões aqui de média ponderada. Ultimamente o Enem está trazendo média ponderada aí muito. E também moda e mediana. Moda é o valor que mais aparece numa sequência de valores e a mediana é quando você coloca uma sequência de valores em ordem crescente, pega o do meio. Se você tiver um número par de valores, 8 valores, você vai ter 4 para um lado, 4 para o outro. Não tem o valor do meio. Aí você pega os dois do meio e faz a média simples. Pega os dois do meio e divide por 2. Se você tem uma sequência de 7 valores, 3 para um lado, 3 para o outro, fica um valor no meio. Aí vai ser a mediana, já vai estar bem claro. Pegou a visão do que é a mediana? Hackeando a matemática para você. O hacker da matemática. Perfeito? Na probabilidade, a gente vai cair nessa competência em probabilidades simples e probabilidades sucessivas. Eu também faço algumas questões aqui, é só me acompanhar aqui. Essa questão é uma questão de análise combinatória. A análise combinatória é um assunto que vem antes da probabilidade, porque ele ajuda muito a probabilidade. Eu encaixei ele aí na competência 7, na competência de probabilidade. É uma questão de análise combinatória, uma questão muito bacana. E a análise combinatória não é um assunto muito fácil da matemática, não é um assunto elementar, precisa de toda a atenção, né?
E muitas vezes ele é um assunto que não é dado em muitos cursos de ensino médio. Né? Então é importante fazer análise combinatória, fazer bem feito. E a gente vai entender aqui a análise combinatória junto aqui nessa questão da competência 7. Vamos nessa então? Então essa questão caiu no Enem 2016, ela está aparecendo na sua tela aí. Vamos lá. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Muito bacana. Claro, você adota uma estratégia no tênis se o cara é canhoto ou se o cara é destro. Joga com a direita. Rafael Nadal, Roger Federer, que é o meu preferido. O Federer é o maior tenista de todos os tempos, cara, top. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Não poderão ser ambos Rafael Nadal. Para ficar mais rico, né? E tal. Qual é o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Está aí as respostas aí ao lado. Né? Um aluno mais desavisado, ele vai olhar para essas respostas, vai desesperar, vai apavorar, né? Meu Deus do céu, olha que loucura esse multifatorial ali. Né? Vou chutar essa questão. Podemos colocar essa questão no grupo das questões difíceis, das 11 difíceis? Podemos. Podemos colocar essa questão sim. As questões de análise combinatória geralmente são questões que estão no grupo das 11 difíceis, das 11 questões difíceis de matemática. Você sabe que a prova de matemática vai ter 11 fáceis, 23 médias e 11 difíceis. Podemos colocar essa questão no grupo das 11 difíceis. Vamos ver a solução? Então vamos nessa. Tá aí a solução para você. Primeira coisa, escrever em matematiquês o que está escrito em português. Essa é uma dica, um segredo que só tem aqui no hacker da matemática. Escrever em matematiquês o que está escrito em português. Vamos lá. Vamos tirar as informações do texto. São 10 tenistas. Beleza. 4 canhotos, vamos chamar de C, e 6 destros, vamos chamar de D. Os caras que jogam com a direita, os destros. Não pode jogar C versus C. Aí eu coloquei ali C e C. C versus C, não pode. Isso é uma análise, uma questão de análise combinatória que você vai usar arranjo ou combinação. Ah, moleque, vamos rememorar, vamos recordar. Pega lá da sua memória, da questão da matéria análise combinatória quando você fez no ensino médio lá, né? Quando você viu o ensino médio, quando você viu a análise combinatória lá no ensino médio, vamos recordar. Arranjo ou combinação? Qual é a diferença de arranjo e combinação? Qual é a diferença? Arranjo, a ordem importa. Então você vai formar números com os algarismos 1 e 2. Dá para você formar o 12, dá para você formar o 21. Só invertendo. Ou seja, a ordem dos elementos que você tem importa. Combinação, a ordem não importa. Quando você vai formar uma comissão, por exemplo, para ir lá reclamar com o diretor da escola alguma coisa. Então vamos fazer uma comissão de 2 pessoas na sala. Então eu vou escolher João e Maria. A comissão Maria e João é outra comissão diferente? Não, é a mesma comissão. Quantas possibilidades eu tenho de formar comissão na sala? João e Maria, a mesma possibilidade de Maria e João. Então não é uma nova possibilidade. Nesses casos, você vai aplicar combinação, quando a ordem não importa. Beleza? Então, nesse exercício, aí vai ser arranjo ou combinação. Esse é um exercício de análise combinatória que você vai usar combinação, porque a ordem não importa. Por que combinação? Porque jogar João canhoto com José canhoto é a mesma coisa de José canhoto com João canhoto. O jogo é o mesmo. Se você inverter os jogadores, a ordem não importa. É porque eles vão inverter de quadro o tempo todo. Então você não tem uma nova dupla de jogadores. Essa matéria aí, então você vai ter combinação. Vai ser uma análise combinatória que você vai usar combinação. Quais são todas as possibilidades que você pode combinar esses 10 tenistas que estão aí? Eles podem jogar canhoto contra canhoto, verdade? Eles podem jogar um canhoto contra um destro, ou um destro contra um canhoto, a ordem não importa, é a mesma coisa, mas você tem as possibilidades de canhoto com destro. E você pode jogar destro com destro. Pode ter também a possibilidade de ter um cara que joga com a direita, outro cara que joga com a direita.
Essas são as 3 possibilidades que você pode ter. Então, continuando a nossa solução aí, o que a gente vai ter aí? A gente vai pegar, basta pegar para você ter a resposta do nosso exercício, quantas possibilidades eu tenho para combinar esses 10 caras ali, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Quantas possibilidades eu tenho para combinar aqueles 10 tenistas ali? Lembrando, 4 canhotos e 6 destros, beleza? Não pode jogar canhoto com canhoto. Show? Então eu tenho que pegar todas as possibilidades menos canhoto com canhoto. Todas as possibilidades menos C e C. Quem são todas as possibilidades? É uma combinação de 10 tenistas que eu vou combinar de 2 em 2. Eles vão jogar de 2 em 2, não é isso? Vai jogar um contra o outro. Então eu tenho 10 caras. Quantas possibilidades eu tenho para combinar de 2 em 2? Beleza? Por exemplo, você tem João, José, Pedro e Bruno. Né? Como é que eu combino esse cara? Pode ser João com José, João com Pedro, João com Bruno. Pode ser José com Pedro, José com Bruno. Entendeu? Então eu tenho que formar duplinhas. Eu estou dando um exemplo com 4 caras. Você tem 10 caras que você vai formar duplas. Beleza? Você pode pegar todas as duplas e você tem que tirar aquelas duplas que é canhoto-canhoto. E quem é canhoto-canhoto? Né? Quem é canhoto-canhoto? É a combinação de 4 canhotos de 2 em 2. Essa total de possibilidade de canhoto-canhoto. É uma combinação de 4 tenistas canhotos de 2 em 2. Então é assim que a gente fala. Combinação de 10, 2 a 2. E a outra é a combinação de 4, 2 a 2. Todas as possibilidades é uma combinação de 10, 2 a 2. As possibilidades canhoto-canhoto é uma combinação de 4 caras canhoto, 2 a 2. E o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a fórmula de combinação. Qual é a fórmula de combinação? N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. É uma combinação de N P a P. N é a quantidade de elementos que você tem, P é a quantidade de posições que você vai combinar. Pegou a visão, meu hacker? Essa é a fórmula de combinação. Vai fazer um cartaz sagaz, botar lá na parede do seu quarto essa fórmula de combinação? Vai fazer. Tem que fazer. Bacana. Mamãe vai brigar com você? Vai brigar. Ah, esse monte de cartaz, aí tá sujando a parede, tá descascando a parede. O importante é passar no Enem. Beleza? E aí? Eu vou ter que fazer, então, uma combinação de 10, 2 a 2, menos uma combinação de 4, 2 a 2. Você pegou a visão, meu hacker? E aí, o que a gente vai fazer? Combinação de 10, 2 a 2 vai ficar 10 fatorial, 2 fatorial, 10 menos 2, 8 fatorial. Menos uma combinação de 4, 2 a 2. 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é o 4 menos o 2. Essa é a resposta certa. Total de possibilidades, não colocando para jogar canhoto, canhoto. Canhoto, canhoto, tá fora. Então, são todas menos canhoto, canhoto, que é uma combinação de 4, 2 a 2. Pegou a visão? Questão de análise combinatória, questão que a gente pode colocar no grupo das questões difíceis. Beleza, meu hacker? Então pega a visão, hein? Análise combinatória, você vai ter o quê? Você pode ter questão de arranjo, combinação, né? E o princípio fundamental da contagem, que é importantíssimo, que talvez seja o conceito da análise combinatória onde a gente tem mais questões do Enem. Princípio fundamental da contagem. O que é esse princípio fundamental da contagem? É quando você tem, por exemplo, um sapato, 2 bermudas e 3 camisas. De quantas maneiras você pode sair de casa sem repetir o mesmo conjunto de 3 peças? Sapato, bermuda e camisa. Você tem um sapato, você tem 2 bermudas e você tem 3 camisas. De quantas possibilidades? Aí não é arranjo nem combinação. Princípio fundamental da contagem. Um sapato vezes 2 possibilidades de bermuda vezes 3 possibilidades de camisa. Você pode sair 6 dias de casa sem repetir o mesmo conjunto. Um sapato, 2 bermudas, 3. É só multiplicar 1 vezes 2 vezes 3. Isso aí é o princípio fundamental da contagem. Nós vamos fazer questões de PFC
aqui também, princípio fundamental da contagem. É só me acompanhar, que aqui a gente vai hackeando a matemática para você, pegando os atalhos, cortando o caminho, tornando a matemática mais fácil para você aqui nos Hackers da Matemática. Eu sou o professor Hélio Hacker, vou ficando por aqui. Nossa aula 28 vai terminando por aqui. Te convido a estar conosco aqui nesse mesmo bate-local, fazendo mais questões do Enem, hackeando a matemática para você. Nossa missão, hackear a matemática, detonar as questões do Enem e entrar na faculdade. Fácil assim, simples assim. Vem comigo, eu tenho certeza, a sua maior nota vai ser na prova de matemática no Enem. Basta me acompanhar aqui no canal, pegar a visão e a gente vai hackeando a matemática. Tamo junto? Te convido para assistir as nossas aulas aqui no canal.